Olá, queridos alunos, estamos de volta aqui para retomar o nosso curso na unidade 2 de avaliação de imóveis urbanos. E agora que vocês já tiveram uma boa apresentação dos principais conceitos teóricos e já um toque prático, que foi com relação à vistoria, para a aplicação desses conceitos, nós vamos começar a falar da metodologia de avaliação, né? Quando nós falamos de metodologia, nós queremos dizer o quê? Que você não vai fazer essa avaliação de forma aleatória, como a gente vê muitas vezes, inclusive corretores de imóveis fazendo, né? Eu quero vender minha casa, o corretor de imóvel vem aqui e ele diz, ó, sua casa vale mais ou menos tanto. Não, não é assim que um avaliador trabalha. Não é assim que um oficial de justiça avaliador executa a sua atividade. Há um método técnico pautado por fatores científicos, né, que você deve empregar. Então, são em dois desses métodos que nós vamos focar agora, tá bom? Antes de começar, pensem nisso, né? Nós fizemos uma preparação teórica e nós vimos no tópico anterior a importância da vistoria. A importância da vistoria para você começar a materializar a sua avaliação e a importância da aplicação do conhecimento teórico na vistoria. Então, nós não estamos aqui trazendo apenas um conhecimento teórico, mas um conhecimento teórico que vai pautar as suas ações. Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, os slides para facilitar, e nós já vamos começar a falar, então, dos métodos comparativo direto de dados de mercado e evolutivo na avaliação de imóveis urbanos. Vejam bem, antes eu preciso fazer uma ressalva. A NBR 146532, ela era posterior à 146531, mas a 146531 ela passou por uma revisão em 2019. Então, as numerações que a NBR 146532 aponta, se referindo a 146531, elas não batem. Nessa aula e no nosso material, nós já vamos utilizar os itens atualizados, tá bom? A numeração atualizada. Então, toda vez que eu fizer uma referência aqui a 146531, não vai bater com a versão da 146532 que está vigente, mas já vai bater com a 146531, revisão de 2019. Antes da gente falar em método, eu quero voltar lá no conceito principal do nosso curso, que é o valor de mercado. Eu falei bastante disso, mas vale a pena a gente retomar, especialmente depois de todo o conhecimento que você já adquiriu até aqui. Nós vemos que o valor de mercado é a quantia mais provável pela qual se negociaria voluntariamente e conscientemente um bem em uma data de referência dentro das condições do mercado vigentes. Então, nós vimos que não é uma quantia exata, que um laudo de avaliação, seja ele feito por um oficial de justiça avaliador, seja ele feito por um avaliador externo ao tribunal, ele não é uma garantia de que o imóvel será comercializado naquele valor, naquele preço que foi indicado ali, né? Nós vimos que o mercado tem sempre razão, a avaliação, ela tem o condão de ser uma medida de justiça, né? Ela vai estabelecer aí os parâmetros para os lanços aí em eventual asta pública, né, para preservar o patrimônio do devedor e satisfazer o crédito do credor. Mas não é uma coisa exata. O que nós vamos fazer com a metodologia é exatamente procurar definir essa quantia mais provável, tá, pelo qual o bem que nós estamos avaliando seria negociado voluntariamente, conscientemente, em uma data de referência dentro das condições do mercado vigentes. Isso quer dizer o quê? Se eu tiver com o mercado em baixa, essa avaliação vai refletir, né, em um determinado valor de mercado. Se eu tiver com o mercado em alta ou até com a bolha imobiliária, essa avaliação ela vai se refletir com outro valor. Ou seja, o mesmo avaliador ele pode avaliar o mesmo imóvel
tá? Usando a mesma amostra em cenários, em condições de mercado diferentes, isso vai gerar valores de mercado diferentes. O que é importante nós termos em mente? Nós termos em mente que nós precisamos seguir a metodologia. O que são os procedimentos metodológicos? São os procedimentos que devem ser seguidos para que nós consigamos, né, estabelecer esse provável valor de mercado de um bem. Então, quando eu não tenho procedimentos metodológicos, quando o corretor vem ali no imóvel e fala, ó, o imóvel aqui vale mais ou menos tanto. Isso não é uma avaliação de imóveis. Isso é o que nós chamamos de atribuição de preço. Eu, fulano de tal, né, segundo aí as minhas convicções, arbitrariamente estou atribuindo um preço a esse imóvel. Pode estar correto? Pode. Pode estar errado? Pode também, né? Mas não é uma avaliação profissional, não é uma avaliação que tem respaldo. Olha só, vamos ver o que a norma fala, então, sobre essa questão da metodologia. A metodologia deve ser compatível com a natureza do bem avaliando, o objetivo e a finalidade da avaliação e os dados de mercado disponíveis. Então, vejam, a metodologia que eu vou escolher, ela tem que ser compatível com o bem, o objetivo da avaliação e os dados de mercado disponíveis. Se eu não tiver dados de mercado disponíveis, né, para uma determinada metodologia, a gente vai discutir isso um pouquinho depois, eu não vou poder usar essa metodologia, eu tenho que partir para outra, né? E olha o que a norma fala sobre o método preferencial de avaliação. Sempre que possível, preferir o método comparativo direto de dados de mercado, conforme definido em 7.2.1. O que é o método comparativo direto de dados de mercado? É um método que vai comparar bens semelhantes àquele que eu estou avaliando e os valores pedidos para a negociação daquele bem ou valores pelos quais aqueles bens foram negociados. Então, você vai fazer uma comparação, né? E para isso, a principal característica é que esses bens, eles têm que ser semelhantes. Eu não posso comparar, evidentemente, um terreno num bairro de periferia com um terreno num bairro nobre, né? Eu não posso comparar aí o valor de mercado de um carro popular com uma Ferrari, né? Então, vejam, aqui já começamos a pegar os primeiros conceitos, né? Nós vamos ter que buscar bens semelhantes. Métodos para identificar o valor de um bem, de seus frutos e direitos. Olha só o que a norma diz sobre o comparativo direto de dados de mercado. Ela identifica o valor de mercado do bem por meio de tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis, constituintes da amostra. Então, olha só, eu vou procurar bens idênticos, né, parecidos, então não vou encontrar bens idênticos, pode haver algumas discrepâncias, mas eu vou tratar tecnicamente esses atributos, né, constituintes da amostra. A amostra, a gente vai ver o conceito daqui a pouquinho, nada mais é do que o conjunto de imóveis que eu consegui localizar e que são semelhantes àquele que eu estou avaliando. Na aplicação desse método, a natureza dos bens, a indisponibilidade dos dados e de suas características, bem como os prazos limitados para a concepção da avaliação, podem levar à coleta de amostras que não atendem na íntegra aos pressupostos formais das amostras aleatórias simples, exigidos pelos modelos de estatística inferencial. E aqui eu quero fazer um comentário importante, que até já adiantando a nossa aula de prática de avaliação, que é o seguinte: se você pegar um laudo, né, de uma empresa especializada em avaliação, que tem uma equipe de vários profissionais que só trabalham com isso, né, e vão fazer uma avaliação aí de um trecho para uma desapropriação para passar uma rodovia.
Eles vão levantar 30 imóveis, né? Eles vão levantar preços de 30 imóveis, vão visitar 30 imóveis diferentes, vão visitar pessoalmente todos esses imóveis, né? Vão fazer um trabalho excepcional. É possível um oficial de justiça, seja lá de qual tribunal for, que atua sozinho, né? Que atua sozinho e que recebe, além dos mandados de avaliação, diversos outros mandados, executar um trabalho dessa magnitude? Não. Então, a própria norma, ela nos resguarda nesse sentido, vejam, olha só. A indisponibilidade dos dados e de suas características, bem como os prazos limitados para a concepção da avaliação. A gente vê aí que tem locais que o juiz dá 15 dias para que seja feita uma avaliação, além de todos os outros mandados que nós temos que cumprir, né, de audiência, de réu preso, de condução coercitiva, de citação, intimação, etc. e tal, de penhora, né, de busca e apreensão, eu recebo um mandado de avaliação com prazo de 15 dias, obviamente é um prazo limitado. Isso vai fazer com que a minha coleta de dados ela seja mais restrita, né? Mas não quer dizer que vai ser uma coleta de dados ruim. Não pode ser uma coleta de dados ruim, né? Então, eu estou dizendo isso porque a gente não pode se assustar quando se deparar, obviamente, com um laudo de uma empresa profissional. Inclusive, se tivermos algum laudo contestado, né, com base em um laudo de uma empresa profissional, a gente tem que apresentar essa norma para o magistrado. Olha aqui, excelência, eles têm uma equipe, eles têm um prazo enorme, uma força de trabalho enorme para fazer isso, são especializados. Eu tinha 15 dias para fazer isso e para cumprir mais 60 mandados, né, 100 mandados. Então, obviamente, a gente está respaldado pela norma. Vamos em frente. Assim, as amostras utilizadas nesse tipo de avaliação são mais bem descritas como amostras acidentais, que devem possuir a maior representatividade possível em relação à população. Então, eu devo buscar bens semelhantes, né, na maior quantidade possível, mesmo que não sejam utilizadas as técnicas tradicionais para a coleta de amostras aleatórias simples. O profissional, para alcançar o máximo de representatividade da amostra, deve especificar claramente as características dos imóveis que compõem a população pesquisada, como, por exemplo, o bairro. Se eu estou avaliando um imóvel em um determinado bairro, eu vou procurar imóveis naquele bairro ou naquela região, uma região semelhante, né? No máximo num bairro vizinho. Eu não vou pegar um imóvel de um outro lado da cidade, né? Eu tenho que especificar isso no meu laudo, tomando como referência as características do imóvel avaliando, além de levar em consideração os aspectos citados em 6.4. Com a utilização desses cuidados, torna-se viável a aplicação de estatística inferencial. Tá? Nós não vamos abordar a questão da estatística inferencial agora, tá? Está previsto que a gente tenha aqui uma aula extra, um bônus nesse curso com o colega Samuel Jesus de Oliveira, que é oficial de justiça avaliador do TRT 15, e meu amigo, né, que vai nos explanar sobre a estatística inferencial, nos dar uma introdução a esse assunto, e já é um assunto para um próximo curso, um aperfeiçoamento da nossa avaliação. Nós vamos fazer aqui trabalhar mesmo com a amostra, né, numa metodologia mais simples e partindo do pressuposto de sempre de que os imóveis que eu estou levando em consideração, eles são semelhantes ao imóvel objeto da avaliação, tá bom? Pode acontecer, entretanto, que a gente não encontre imóveis semelhantes, né? Seja porque o imóvel possui características sui generis, seja porque naquele bairro não existem imóveis semelhantes, né? Ou outro motivo qualquer. É nesse cenário que entra o segundo método avaliatório que nós estudaremos, que é o método evolutivo. Então, o principal método avaliatório é o comparativo direto de dados de mercado, tá? Quando você não conseguir elaborar a avaliação por esse método, você vai partir para o método evolutivo, né? Olha o que diz a norma sobre esse método.
Quando puder ser empregado, o método evolutivo pode ser considerado como um método eletivo para avaliação de imóveis cujas características sui generis impliquem a inexistência de dados de mercado em número suficiente para a aplicação do método comparativo direto de dados de mercado. Então, você pode até citar isso no seu laudo, transcrever, né, esse trecho da norma no seu laudo. Quando eu não encontro imóveis para semelhantes para compor a amostra, eu vou partir para o método evolutivo. Isso eu vou mostrar para vocês um caso específico disso nas aulas de prática de avaliação, tá? Falando de forma simples e direta, né, o que é o método evolutivo? O método evolutivo, na verdade, nada mais é do que a combinação do comparativo direto de dados de mercado para identificar o valor do terreno, do lote, da gleba, e nós vamos calcular em separado o valor das edificações e benfeitorias, somando posteriormente esses valores e fazendo alguns cálculos simples, né, de multiplicação, mais e menos de divisão, para conseguir chegar ao valor de mercado desse imóvel, né? Olha só como a norma define o método evolutivo. Exatamente da maneira como eu acabei de dizer para vocês, a conjugação de métodos a partir do valor do terreno, considerados o custo de reprodução das benfeitorias devidamente depreciado, nós vamos estudar a depreciação, e o fator de comercialização, ou seja, o valor do imóvel vai ser o valor do terreno mais o valor das benfeitorias vezes o fator de comercialização. Então, quando eu não puder aplicar o método comparativo, eu vou aplicar o método evolutivo. O evolutivo nada mais é o quê? Eu vou avaliar o terreno, a nua propriedade pelo comparativo, né? Vou encontrar terrenos semelhantes e vou avaliar separadamente aí as benfeitorias através de cálculos que nós vamos estudar, que é o custo unitário básico, né? Que é o custo de reprodução dessas benfeitorias. Depois eu vou somar esses valores para chegar ao valor de mercado desse imóvel. Então, a diferença é essa entre os dois, né? Repito, porque é importante vocês terem isso em mente. Comparativo, eu encontro imóveis semelhantes, vou trabalhar com eles para compor uma amostra e chegar ao valor de mercado. Evolutivo, eu não encontro imóveis semelhantes, vou avaliar a nua propriedade e depois vou avaliar as benfeitorias e vou somar esses valores para chegar no valor de mercado desse imóvel. A norma ainda fala expressamente isso, né, que o valor do terreno seja determinado pelo comparativo direto de dados de mercado, ou na impossibilidade deste pelo método involutivo, se eu não tiver terrenos que eu possa usar para amostra, eu teria que fazer o cálculo reverso, né, pegar um imóvel que tenha uma edificação, calcular quanto custou aquela edificação, subtrair isso do valor de mercado desse imóvel, eu vou chegar no valor do terreno, né? Mas raramente você vai fazer isso. As benfeitorias tem que ser pelo comparativo direto de custo ou pelo método da quantificação de custo, tá? Que nós vamos estudar aqui. O fator de comercialização tem que ser levado em conta, admitindo-se que pode ser maior ou menor do que a unidade em função da conjuntura do mercado na época da avaliação. Fator de comercialização é o que a gente chama também, a gente ouve falar, e vocês vão ouvir essa terminologia, de vantagem da coisa feita. É diferente eu construir um imóvel e comprar um imóvel pronto. O imóvel pronto, ele já tem a chamada vantagem da coisa feita, que é o que? Eu posso desfrutar imediatamente desse imóvel. Eu não preciso esperar 6 meses, 1 ano, para que esse imóvel... Vou tomar um pouquinho de água aqui, porque a garganta está raspando, tá? Eu não preciso esperar 6 meses, 1 ano, para que esse imóvel ele fique pronto para que eu possa desfrutar. Então, isso é um benefício de ter um imóvel pronto. Então, a gente vai ter um fator que eu vou aplicar, né, nos casos de imóveis prontos. Quando o imóvel estiver situado em zona de alta densidade urbana, onde o aproveitamento eficiente é preponderante, o avaliador deve analisar a adequação das benfeitorias, ressaltar o subaproveitamento ou superaproveitamento do terreno e explicitar os cálculos correspondentes. Então, vocês vão ter que observar qual é a situação desse imóvel, né,
se ele está sendo aproveitado de forma eficiente, se ele está sendo subaproveitado ou superaproveitado. Agora que a gente já conhece e sabe o que são esses dois métodos, somando ainda, né, tudo que nós já aprendemos até aqui, a gente pode começar a colocar a mão na massa e nós vamos aprofundar a aplicação desse móvel. Essa é a próxima etapa do nosso curso, é o próximo tópico. Nós vamos ver aí na prática, né, a aplicação dos métodos comparativos de dados de mercado e do método evolutivo, tá bom? Espero que tenham compreendido, gravem esses conceitos, se for preciso, vejam esse vídeo novamente, anotem, entendam a diferença entre esses métodos, né? Busquem lá relacionar isso que a gente está discutindo aqui com os conceitos de valor de mercado e como eu chego ao valor de mercado. Separem a avaliação de mera atribuição de preço, tá? Porque vocês vão se deparar muitas vezes com o questionamento de laudos que não passam de meras atribuições de preço por corretores que não seguem nenhuma metodologia, que não tem nem qualificação para isso. E aí é que é importante a gente ter conhecimento das normas técnicas, tá? Para poder, inclusive, se for necessário, se manifestar a respeito do laudo que nós emitirmos, tá bom? Vejo vocês daqui a pouco para continuar o nosso curso. Abraço, até já.